Tudo bom, sellers? Vídeo demonstrativo de uma calça cargo, é uma calça muito legal. Sai muito essa calça, tem boa venda, tá? Tanto é que a gente descontinuou umas linhas e permaneceu com essa linha, tá? Então eu estou falando para vocês da 7888, referência marcal, cor e tamanho 788 verde musgo. Então vou estar mostrando essa calça para vocês. Vocês têm a descrição na plataforma nossa de vendas online. Então você tem o peso, a tabela de medidas, o preço dela e as dimensões de pacote. Eu estou aqui embaixo, estou na linha de estoque de tecido e um pouco mais para lá é a máquina de corte. Então vocês podem ver um ruído ao fundo, mas é isso que vocês gostam, né? Empresa com vida, vida que segue, via operação dia a dia. Então vocês vão ver o pessoal se movimentar aqui ao lado e é isso. Esse é o intuito. Eu quero mostrar como que a nossa confecção é para vocês. Então vamos lá. 7888 na verde musgo. A peça na tabela de fotos com o modelo, acredito que seja o Fabrício ou o Pedro, um dos dois que está nessas fotos. Vocês podem ver o caimento mais largo, então ela não é uma calça aqui muito justa ao corpo, ela tem uma modelagem mais larga. Tem gente que vende ela para o público de skatista, né? Então vamos lá. O bolso traseiro é um bolso chapado quadrado, então vocês podem ver um bolso chapado quadrado, ele é todo pespontado, então você pode ver que tem o pesponto aqui. Esse pesponto que é a máquina de costura com linha 2 agulhas. Você pode ver o pesponto e aqui você pode ver a costura de reforço, que é o travete. Dá uma olhada. Por que essa costura de reforço é muito importante? Porque vocês, quem compra de vocês vai pôr a mão no bolso diversas vezes ao longo da vida útil da peça. E a gente não quer que a peça comece a dar defeito, abrir essa costura aqui. Abrir essa costura aqui. A gente não quer isso. Então a gente faz essa costura de reforço para segurar. Tanto tem aqui nos passantes, a costura de reforço, os travetes no passante. No passante é mais comum as confecções colocarem, tá? Essa costura de reforço. Então você pode ver que tem uma linha de pesponto 1 centímetro abaixo da boca do bolso. Por que é isso? Para dar um efeito visual. Então quem vê essa peça dá um efeito visual aqui, que é a costura de pesponto. Uma peça básica. A gente tem a pala. Hoje eu falei nos stories para você uma linguagem de modelagem que é contra a chuva e a favor da chuva. Então você tem a pala contra a chuva e a favor da chuva. Nossa, mas o que é isso daqui? É isso daqui, ó. Tem o cos, é uma cintura de cos, tem um degrau que desce e um outro degrau que desce. Isso daqui é a favor da chuva. Se eu tivesse uma pala, um degrau que desce aqui e essa peça fosse costurada acima, seria a pala contra a chuva. Lógico, é uma linguagem de modelagem, da pessoas que costuram, no ambiente de confecção. Não é uma linguagem de vendas para o seu consumidor final. Acredito que nenhum consumidor final saiba que a pala contra a chuva a favor da chuva. Tá? Por que você está falando isso daqui? Porque dá um efeito, né? Então são detalhes de peças básicas, dá um efeito de continuidade aqui. Se eu fizesse uma pala contra a chuva, ou seja, essa costurada aqui, dava um efeito de profundidade aqui, né? Então, são detalhes, pequenos detalhes, mas vamos lá. Botão de massa da cor da peça, botão de massa da cor da peça, isso é verde musgo. O zíper aqui, olha que legal. Quando eu falo zíper, o tecido da cor, tem uns zíperes aqui, eu vou pegar uns zíperes aqui depois para vocês. Olha o tecido do zíper, da cor da peça. Então a gente faz a tonalidade exata. Por quê? Porque quando o seu cliente vai abrir a calça, ele pega, vai vestir a calça, ele não vê diferença. Isso é qualidade. Na linha de produção dá mais trabalho fazer assim. Porque cada cor de tecido você precisa trocar linha de costura e você precisa separar o zíper na quantidade. Seria mais prático e fácil fazer uma tonalidade de zíper apenas.
Mas isso a gente não quer, né? A gente quer fazer uma peça com custo-benefício para vocês. Então vamos lá. O bolso cargo, 2 bolsos cargos, tá? 2 bolsos cargos na lateral. Vou mostrar esse bolso para vocês. Olha que detalhe desse bolso. Olha que detalhe. Botão da cor. Tampa. Eu vou abrir essa tampa daqui a pouco. Olha que legal isso daqui. O que é isso? É uma costura. Pega um pouco de zíper para mim, uns 3 tonalidades de zíper, por gentileza. Aqui, ó. Olha a diferença. A gente faz uma costura aqui e a gente simula um bolso, uma abertura de um bolso. Então ele dá uma profundidade aqui no bolso. Deixa eu abrir o zíper. É muito legal isso daqui, porque são detalhes sutis, né? Então essa peça que a estilista Rita fez, quem fez isso foi a Rita, ela fez esse detalhe. Então a gente faz uma... Não aparece costura aqui, é costura interna, tá? Costura interna. Dá um detalhe aqui na peça que com o uso, a sarja, essa é uma calça de sarja. A sarja com o uso, essa parte aqui vai ficando com um desgaste diferente. Então o que acontece? Esse desgaste diferente vai dar um detalhe. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. A costura interna. Ó, a costura interna da peça. Botão, tampa. Tampa. Tá bom, obrigado. Ó, eu tô falando pra vocês. Olha. Então, para tonalidades de tecido bege, para tonalidades de tecido verde, tem uma variação enorme isso daqui, né? Se você vê o estoque de aviamentos aqui, é uma variação enorme. Tecidos bege claro. E entre essas nuances de cores, vão ter nuances intermediárias aqui. Então, para você ver. Então, numa ordem de produção que a gente pega um corte desse, a gente separa a quantidade de cores de peças e a gente separa a quantidade de aviamentos. No caso, um zíper é um aviamento, pessoal. Um zíper é um aviamento. Então vamos lá. À vista. Travete, um detalhe de travete aqui. Para não abrir, porque conforme você abre a calça, pode rasgar aqui. E esse detalhe do travete aqui para um detalhe estético apenas, para prender o zíper. Para prender a costura do zíper aqui, que vai abrir. Legal, né? Vou passar para as outras peças aqui. Sempre eu falo que a peça escura é mais difícil ver as tonalidades, mas vamos lá. Então vamos lá, 7888 na cor preta. Mesmo detalhe, é uma peça igual às outras, com a verde musgo, é uma peça igual a bege claro, ou as outras tonalidades que a gente vem a lançar, tá? O que muda é a cor mesmo, mas a peça é a mesma. Então, bolso chapado atrás, quadrado, a etiqueta marcar o singela aqui. Botão de massa da cor, o zíper, ó, o zíper na tonalidade preto. Imagina, eu tô com os zíperes aqui. Imagina que a gente fosse... Tem peças que a gente vê no mercado assim, tá? Imagina se a gente... Olha isso. Para vocês terem uma noção do que eu falo. Imagina se a gente tivesse esse zíper, que é uma qualidade igual, costurado aqui. A cliente ia abrir a peça e ia ver já essa cor bege aqui interno, ia ver a cor bege aqui interno. Não ia ficar legal. E aí eu falo para vocês, o ato de fazer bem feito é um ato de detalhe. Quando você executa, no caso, uma costura bem feita, uma separação de aviamentos bem feito, é uma questão de detalhe e carinho, né? O costurar esse zíper aqui, bem costurado, é a mesma coisa de que costurar o preto. Então, o ato de fazer uma peça com carinho, ter uma dedicação, né, se preocupar com pós-venda, é um ato de carinho. A gente escolhe com carinho os alinhamentos pensando no usuário, e a gente costura essa peça. Ó o forro. O forro é um forro de 100% algodão. Ó o forro. Então, olha o quanto que sobra de forro. Essa é a profundidade do bolso, tá? Então é a profundidade do bolso. Lembrando que cada modelagem e cada público-alvo se conversam. Então vamos lá.
Imagina eu faço essa profundidade de bolso numa calça skinny agarrada feminina, com elastano. Toda vez que a mulher for tirar a mão do bolso, ela não vai conseguir tirar uniformemente, ou na corrida ela não tira devagar e vai ficar essa parte dessa profundidade de tecido toda sobrando aqui, então vai ficar aquele amassado aqui. Então quando a mulher estiver de frente, vai ficar sobrando o tecido aqui. Não é legal. Então em peças cargo, em peças com a modelagem mais larga, é interessante fazer esse tipo de tecido. Olha o tamanho do bolso, olha o tamanho do bolso. Cobre quase, vai minha mão e meio antebraço, meio braço, desculpa, meio braço. A mão e meio braço. Tá? Olha, vamos lá. Essa é a 7888 bege claro. Então vamos lá, na bege claro, olha a tonalidade. Imagina se eu colocasse um zíper bege desse escuro. Daria diferença. Eu não sei se essa tonalidade bege aqui é essa. Não é. Então, para você ver aqui, ó, pegaram para mim aleatório os zippers. Olha a diferença. Mesmo esse zíper, que é bege claro também, dá uma diferença. Tá vendo? Vocês sellers, estão vendo? Então assim, entre o bege claro tem diferença de tonalidade. A gente pega que mais se adequa a esse zíper. Olha a diferença. Você tá vendo? Olha a diferença. Dá diferença de tonalidade. Vocês percebem por aqui? Essa é um pouco mais clara. Então, isso é o que eu falo o ato de se costurar uma peça. Tem um procedimento que é além, que é separar os materiais. E no ato de separar os materiais, tem um procedimento que é além, que é a modelagem, né? Você vai dimensionar os tamanhos dos zippers, os tamanhos os dimensionamento, e antes disso vem a estilista, que vai falar como que é o shape da peça, o caimento, para qual público-alvo a peça é feita, e a modelista vai pegar essas ideias ou visualmente o desenho e vai transformar em algo concreto, que é o molde. E aí nossa oficina de pilotagem que fica ali em cima vai montar a peça, né? Então um pouco do universo de como se origina a peça. Um dia eu posso fazer um vídeo ali vai ter um pouco de barulho, mas eu vou fazer um vídeo ali em cima para vocês verem a nossa oficina de pilotagem, que tem... Hoje estamos com 4 meninas. A Jailza, a Omi, a Edna e a Bruna. Então a Jailza, a Omi, a Edna e a Bruna. 4 meninas. Para fazer os pilotos das nossas peças. Ó, o bolso traseiro também, quadrado, fundo, tá? A pala. Modelagem mais larga, zip, botão da cor. E um detalhe, que em todas essas peças, o tecido aqui cobrindo a abertura do bolso. Por quê? Porque quem vê a peça de lado aparenta o mesmo tecido de fora e de dentro. O mesmo tecido de fora e de dentro. Mas esse é o vídeo da 7888 para vocês entenderem como que é a peça, né? Então é um vídeo explicativo para vocês sellers que vendem no mundo virtual, um vídeo para vocês que vendem virtualmente, vocês terem um pouco mais de realidade, mais contato com a peça que vocês estão vendendo, tá bom? Eu que agradeço a presença de vocês aqui, as vendas de vocês, e desejo muito sucesso, né, para vocês venderem e estar usufruindo desse lucro. Obrigado!